Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui é da Loja Teosófica Estrela do Norte. E hoje o tema que vamos abordar tem esse título aí, Fundamentos da Filosofia Esotérica, que inclusive é o título de um livro escrito por Helena Blavatsky. É um livro fininho, tem umas 60 páginas no máximo, e tem o suprassumo, sabe, de toda a filosofia esotérica. Rômulo, você está vendo a passagem dos slides? Sim, Ótimo, estou. obrigada. Então, Madame Blavatsky e o esoterismo. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que Blavatsky ela nunca reivindicou para si a autoria das ideias apresentadas em suas obras. Quem já leu algum livro de Blavatsky, mas assim, eu sempre gosto de falar sobre a doutrina secreta, que são aqueles 6 volumes, é considerada a obra monumental dela, e foi publicado em 1888, a primeira edição. Continua sendo editada até hoje. Um assunto assim riquíssimo, vasto mesmo, né? Mas ela diz que não é autora das ideias, ela apenas, o que ela fez foi reunir os ensinamentos dispersos nas diferentes tradições filosófico-religiosas da humanidade, ensinamentos esses bastante antigos, mas que permanecem atuais, pois dizem respeito às questões fundamentais da existência, quais sejam a origem, desenvolvimento e destino da humanidade e do cosmos. Então, ela fez esse trabalho intelectual hercúleo de reunir, né, todos os ensinamentos da tradição filosófica religiosa da humanidade, e como ela ilustrou através de uma imagem, é como um buquê de flores, as mais diversas possíveis. O que ela fez foi unir através do laço. O trabalho dela foi esse, que todos têm uma raiz comum. Ela fez um alerta, no entanto, às pessoas que se avoram a dizer que entendem de esoterismo e esses assuntos assim magísticos, teúrgicos. Ela falou o seguinte: o campo de estudo esotérico está fundamentado em princípios, em leis, proposições, e que todo estudante da tradição sabedoria deve dedicar tempo em reflexão, assimilação das ideias fundamentais, antes de se aventurar a práticas, das quais nada conhece de fato. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você pensar que sabe. No momento que você considera aquilo, eu penso que sei, então entrou o pensamento aí em ação, é porque você não sabe, você tem que, ela aconselha aqui, como é uma filosofia, a pessoa se dedicar, estudar esses princípios e leis, antes que cometa algumas falhas que podem comprometer a sua evolução espiritual. Então, nesse livrinho que eu citei, mas que também está colocado lá no livro A Doutrina Secreta, no volume 1, está assim o extrato, né, de toda esse conhecimento, né? Então, a lei una fundamental, ela ensina a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado de Anchorran ao mais humilde dos infusórios, na completa acepção da palavra, quer se aplica ao plano espiritual, mental ou físico. Esta é a lei una fundamental na ciência oculta. Então, vocês vejam a comparação que ela faz aí, né? Então, da estrela, que é um astro gigantesco, ao átomo mineral, que a gente não consegue nem enxergar. Desde o mais elevado de Anchorran,
que é um ser de estatura espiritual elevadíssima, ao mais humilde dos infusórios, que são seres unicelulares, como protozoários que vivem na água doce, né? Então, todos eles, não importa, e também não importa que plano exista esses elementos, algo os une, tem algo que os une e faz com que essa lei seja aplicada a todos, em todos os planos. Então, não importa o multiaspectado mundo de nossas experiências, existe uma realidade única, a fonte de tudo que foi, é e será. Então, essa frase aqui é impecável. Eu gostaria que quem estiver ouvindo gravasse na mente, decorasse, como antigamente, né? Então, existe uma realidade única, a fonte de tudo que foi, é e será. Então, se a gente considerar o absoluto como um ser onipotente, onipresente, onisciente, então ele está presente em tudo, ele é tudo, e sempre foi assim e sempre será. E afirma Sri Shankaracharya, foi um iluminado, né? Também, que ele dizem que foi a reencarnação de Siddhartha Gautama, né? O senhor Buda. Aí ele falou o seguinte: não importa a forma dada à argila moldada, a realidade do objeto permanece sendo sempre a argila. Sua forma e seu nome são aparências transitórias. Os infinitos fenômenos do universo são únicos, revestidos pelo nome e pela forma. Então, isso aí fica bem claro, né? Você chega assim e vê uma coleção de objetos de arte, mas a essência daqueles ali é a mesma, é a argila. No caso, ele ilustrou com a argila, né? Nós também. E quando a gente lembra da árvore da vida, né? Nossos corpos, eles são diferentes um do outro, pelo nome, pelo plano que ocupa e pela forma, né? Cada um tem o seu genótipo e fenótipo único, exclusivo. Mas à medida que a gente vai se elevando dentro da árvore da vida, a gente percebe que existe uma sefira que ela não é exclusiva de um ser, ela é única para todo o universo, todo o cosmos. É Atman, né? É por isso que ele é o único eu, é o eu superior. Todos os outros, mesmo sendo super elevados, como o ego espiritual, que é Budi, e mesmo o ego superior, que é Manas, a mente abstrata, que faz parte da tríade superior, esses dois são egos ainda, sem nem considerar no mérito do ego pessoal, né, que é composto do nosso quaternário da forma. Portanto, nenhuma filosofia baseada em uma dualidade última do espírito e da matéria separados eternamente, de Deus e do homem como essencialmente distintos, do bem e do mal como realidades eternas, pode ter lugar na teosofia. Essa é uma coisa que ela fazia questão assim de reforçar, que a gente nunca esquecesse que tudo é um. E existem 4 ideias básicas a serem consideradas quando a gente estuda esses assuntos esotéricos. É a unidade fundamental de toda a existência, que tem a ver com a lei una fundamental, essa primeira ideia básica, né? A existência é uma coisa, não é uma coleção de coisas, um amontoado de coisas colocadas um ao lado do outro, não. Fundamentalmente, existe um ser que possui 2 aspectos, o positivo e o negativo. Então, esse ser, né, quando ele já começa, o inefável, aquilo que a gente não consegue nem conceber, por isso que ele é considerado assim, inefável, no momento que ele decai, ele já vai começando a se apresentar com esses 2 aspectos, o positivo e o negativo. O positivo vem a ser o quê? O espírito, ou consciência, o sujeito.
E o negativo é a substância, ou a matéria, o objeto da consciência, que o espírito, ele para se manifestar, ele precisa de um veículo onde ele possa se expressar. Esse ser é o absoluto, em sua manifestação primária, quer dizer, primeira. Sendo absoluto, então nada existe fora dele. É o ser total, é o indivisível. Então, ele é tudo que é e tudo que não é. Ele é tudo que há e tudo que não há também. Para ser absoluto, tem que ser assim. Qualquer separação é incompatível com a ideia de absoluto. Porque se houver uma separação, ele sendo absoluto, aquela parte seria o quê? Se não ele mesmo. A separação seria apenas uma falha das nossas percepções. Esse é o conceito que se deve manter sempre no mais profundo da mente para servir de base para toda concepção que surgir do estudo da doutrina secreta. No momento em que se esquece isso, sobrevém a ideia de separação e o estudo perde o seu valor. Então, vocês viram que ela já falou da lei una fundamental, aqui ela fala da unidade fundamental toda a existência, e diz que em nenhum momento dos nossos estudos a gente deve afastar, né? Se esquecer disso aí. Porque é comum a gente esquecer quando a gente lida com as pessoas, né? Os nossos pares, assim, no dia a dia, até com a nossa família, que cada um tem as suas particularidades, mas o que ela quer dizer é que, na sua essência última, existe a origem, né? E a fonte é a mesma. A outra ideia básica é que não existe matéria morta. Então, o mais ínfimo átomo está vivo. E olha que naquela época o átomo era a menor parte da matéria, né? Que se conhecia até então. Então, a gente pode dizer, hoje em dia, que as subpartículas do átomo, que já chegam a mais de 200, também têm vida, né? E mais ainda, ela fala, não só tem vida, ele possui consciência. Então, dentro do seu próprio campo de manifestação. Esses elementos, né? A gente pode dizer assim, esses seres, eles têm vida e têm consciência. Então, uma pedra do reino mineral, uma planta do reino vegetal, um animal, que a ciência já considera como seres sencientes, mas mais ainda, são seres que têm vida, embora não apareça, porque a ciência só considera vivos que são orgânicos, né? Os inorgânicos não têm vida, mas não tem vida nesse sentido que a gente conhece, né? E não poderia ser de outra forma, porque cada átomo é fundamentalmente, por si mesmo, ser absoluto. Então, ele é a própria vida. E não importa de que plano, cada átomo é ele mesmo uma vida. A outra ideia básica é que o homem é o microcosmo. Assim sendo, todas as hierarquias celestiais existem nele. E não só as celestiais, mesmo esses reinos, né, aqui da nossa natureza, do plano físico-físico, eles estão compondo a nossa estrutura, né? Então, nós somos como se fosse uma extensão da Terra. Somos seres compostos por minerais, por vegetais, por micro-organismos, e ai de nós se não fossem eles, né? Tanto os patógenos como os saprófitas e os benignos, né? Cada um dentro de uma polaridade ali. Mas, em verdade, não existe nem macrocosmo, nem microcosmo, mas a existência una. O grande e o pequeno só existem como tais quando vistos por uma consciência limitada, que é o que nós somos, né? Nós somos seres perceptivos e as nossas percepções
oriundas dos nossos detectores biológicos de vibração, eles atuam num campo de frequência vibratória muito estreitinha. É como a gente brechar o universo. Tem todo aquele campo negro assim, tem uma brechinha ali onde eu vejo 7 cores, 7 sons, né? Percebo formas, né, geométricas, e para você ver o quanto é limitada a nossa mente. E a quarta ideia básica e última, né, é aquela expressa no grande axioma hermético, que sintetiza todas as outras. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como é acima, assim é abaixo. Como o grande, assim é o pequeno. Só existe uma lei, e o que atua é o único. Nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno, nada é alto, nada é baixo na economia divina. Então, tudo, como diz Einstein, é relativo. Não tem nada absoluto a não ser o próprio inefável, né? Mas todas as coisas são relativas, né? Algo que para a gente é grandioso num determinado momento, quando a gente conhece algo maior, estou falando até em termos de físico, de estrutura física, de medição, comprimento, altura, largura. A gente acha algo muito grande, mas à medida que a gente vai ampliando as nossas percepções para o macro, a gente vai vendo como o sistema de referência que nós usamos é que vai fazer com que algo seja grande ou pequeno. O nosso Sol é imenso, mas diante, comparando com outras estrelas, ele é tão miudinho. Isso aí, acredito que vocês já tenham visto esses filminhos no YouTube, né? Onde a gente é comparado o tamanho do Sol com outras estrelas, né? Então, ele chega a ficar do tamanho de um pixel. Aquela coisinha assim que tem uma seta que indica que ele está ali. Mas a gente mesmo seria difícil de identificá-lo. Então, outra coisa assim que eu quero chamar a atenção, nada é interno, nada é externo. Então, isso aí é de uma sutileza e de uma, ao mesmo tempo, grandeza tão grande. Então, muitas vezes a gente está reclamando da vida, de tudo, porque a gente está considerando as coisas de fora, mas sem fazer a nossa análise interna. Então, o nosso mundo externo é um reflexo das condições que nós vivemos internamente. Veja bem, agora, nesse nosso mundinho aqui, nesse nosso planeta Terra, existem pessoas passando por situações terríveis e outras estão vivendo situações assim de grande harmonia e paz. Eu não estou falando em termos de dinheiro, não, viu, gente? Estou falando em termos de harmonia interna. Tem gente que, mesmo morando ali, vamos dizer, no Rio de Janeiro, aqui nas favelas do Recife, não importa o meio externo que elas estejam vivenciando, se o seu mundo interno ele está equilibrado e organizado. Então, ele vai passar incólume ali pelas condições. E, assim, tudo indica, a tendência é que a pessoa, devido à sua harmonia interna, consiga evoluir, superar, ir para um outro ponto, assim, onde o externo vai refletir aquela harmonia que ele tem dentro de si. E as 3 proposições fundamentais. Então, voltando, vocês vejam como Helena repete, né? A lei una fundamental, a primeira ideia básica, e agora das 3 proposições fundamentais. Então, ela vem novamente com essa questão aqui, com essa ideia, né? A existência de um princípio onipresente e eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder de concepção humana e porque o diminuiria qualquer expressão ou comparação. Então, a gente vê que as religiões dizem que Deus
né? Ou esse presente, ou esse princípio onipresente que é citado aqui, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Já nas três proporções não existem essas outras características assim, dessa forma. Ele está designado como onipresente, sim. É eterno, sem limites, quer dizer, infinito, e imutável. Imutável por quê? Porque ele é perfeito. Ele não pode sofrer alteração de nada, nem de uma vírgula, um ponto sequer pode ser deslocado ali da sua condição, né, de absoluto, porque aí ele deixaria de ser imutável. A imutabilidade, quando é citada aí nessa condição de princípio absoluto do Deus, né, simplificando, tem essa condição de estar associada à perfeição. E, portanto, a perfeição, quando algo é perfeito, ele é imutável. Está fora dos limites e do alcance do pensamento, e, segundo as palavras de Mandukya, é um sábio indiano, ele diz assim, é impensável e impronunciável. Então, o que a gente quiser pensar sobre ele, não tem como. É como você ir falar para alguém lá da pré-história sobre internet e celular. Não existe palavra naquela época para significar essas condições. Eu fui aluna de Dr. José Laércio Egito e ele, então, falou de uma condição que eu gostei muito em termos de didática. Isso é apenas em termos de didática, porque o absoluto, ele, por ser absoluto, ele é um só. Mas, em termos de didática, ele dividia o absoluto em 7, que a gente pode resumir assim na trindade, em 3. Né? O inefável, que é aquela condição do absoluto, que, como Mandukya diz, aí, é impensável e impronunciável, deixa para lá, não cabe a gente pensar sobre isso, a gente não tem uma mente abstrata ainda preparada para isso. Lá mesmo no Rig Veda, num dos versos dele, está escrito assim, que quem sabe é o vigilante silencioso sabe. Aí depois bota assim 3 pontinhos. Talvez nem ele, nem o próprio vigilante silencioso, que é o ser que está lá no topo da escala hierárquica celestial. Né? Então, esse inefável seria um nível de Deus, seria esse impensável. Depois veria o Deus transcendente, e esse Deus transcendente implicaria em 3 atributos, que nós vamos ver, e já vimos, né? A gente falou de consciência e matéria, espírito e matéria, então já sabemos de 2. Mas vamos continuar. Há uma realidade absoluta e incondicionada, anterior a todo ser manifestado e condicionado. Então, se algo é incondicionado, ele não tem nenhuma relação com os seres que são manifestados e condicionados. Essa seidade, ou esse ser absoluto, esse Deus, ele é simbolizado na doutrina secreta sobre 2 aspectos. A doutrina secreta é como o livro, né? Mais conhecido, né? De Helena Blavatsky. Então, ele tem esse atributo de ser o espaço abstrato absoluto, que é pura subjetividade, e o movimento abstrato absoluto, que é a consciência incondicionada. E o espaço, quando ele é falado dentro da doutrina esotérica, não é o espaço em termos de manifestação espacial, é o espaço sem limites. Por exemplo, a gente está mergulhado nele, como diz São Paulo, nele vivemos, nele crescemos, nele evoluímos, nele temos o nosso ser. Nós estamos mergulhados nesse espaço absoluto. A gente, para ter condições de estabelecer parâmetros, a gente cria limites.
Então, nessa nossa dimensão, tridimensional, tem comprimento, largura e altura, né? Então, a gente limita esse espaço. Mas o espaço em si, esse vazio, né, que é um vazio aspiado, ele é eterno e infinito, e é a fonte de pura subjetividade. E tem o movimento abstrato absoluto, a consciência incondicionada, porque lá no primeiro volume da Doutrina Secreta, Helena disse assim, que o movimento extracósmico, ou esse que a gente é capaz de perceber em todos os reinos da natureza, em todas as condições que a gente vivencia, o movimento ele tem um início, ele tem um percurso e depois ele tem um fim, né? Ele faz parte, ele que cria os princípios herméticos, né? A lei do ciclo. Então, esse movimento ele é expresso como grande alento, porque a gente, para perceber as coisas, tem que ter o seu contrário. O contrário tem que estar presente, ou a dualidade tem que estar presente para que a nossa mente tenha condições de conceber as coisas. Aí, mais uma vez, citando o mestre Laércio, ele dizia o seguinte: imagine se nós vivêssemos aqui nesse planeta e tudo fosse da cor branca, tudo, absolutamente tudo. Nós fôssemos brancos, o reino mineral fosse todo branco, o vegetal, o animal, o céu branco, a terra, tudo branco, branco. Então, de repente, chegasse um ser de outro planeta, de outra dimensão, e viesse com uma cor azul. E ele mesmo perguntasse: esse planeta de vocês, tudo aqui é branco. E ele não ia saber dizer o que é branco, por que é branco, porque ele está mergulhado ali nesse meio, então, para ele, é o natural, é o corriqueiro. Mas no momento que eles chegaram a ver uma outra condição em termos de cores, aí perceberam que pode haver outras modalidades. E então os sentidos, né, os detectores biológicos de vibração, eles vão se expandindo. Esse movimento, o extracósmico, ele tem início e fim, mas o movimento intracósmico, mesmo durante um pralaya, que é o momento em que há o repouso de toda manifestação do cosmos. Então, no momento de um Mahapralaya, quando não existe nem universo, nada, planeta, nem deuses, nada, nada, mesmo nesse momento de Pralaya, o movimento intracósmico ele continua presente. Aí, de repente, você conhece agora aqui um planeta ou um lugar, aqui mesmo, melhor dizendo, aqui na Terra, onde existe uma substância que ela não vibra. Aí você vai dizer, essa substância aí não tem vibração, ela não tem vida, não tem como ter vida, porque ela não vibra, não sei o quê. Mas aí, e se a vibração dessa substância, ou desse ser, for a cada 1 milhão de anos? Você não vai ter condições de dizer que aquilo ali não vibra, nem tem vida, porque a nossa vida está restrita a uns 70, 80 anos, mais ou menos, então não teria como nós percebermos esse ciclo de frequência vibratória dessa estrutura. Então, o movimento intracósmico, ele existe. Para mim, ele é a própria manifestação de vida que há no mundo. Então, ele assume o caráter de ideação pré-cósmica, é a fonte e a origem da força e de toda consciência individual. Já a substância pré-cósmica é o aspecto que serve de fundamento a todos os planos objetivos da natureza.
Então, existe o espírito e existe a matéria. E no momento em que ocorre a manifestação, primeiro tem que se criarem os reinos, reino mineral, reino vegetal, animal e assim sucessivamente, para depois virem as mônadas para habitarem essas estruturas e evoluírem. Mas entre o espírito e a matéria existe algo que une, chama-se Forrat. Forrat é a ponte através da qual as ideias que existem no pensamento divino imprimem-se sobre a substância cósmica como leis da natureza. Então, Forrat é o princípio vivificador que eletriza cada átomo para dar-lhe vida. Então, eu estou aqui sentada, meu ventilador está ligado. O ventilador seria a estrutura física, a matéria. A energia seria o espírito, mas a conexão do plug com a tomada, esse seria Forrat. Não adianta nada eu ter energia, não adianta nada eu ter o ventilador, mas tem que ter uma estrutura que una esses dois para que ocorra essa ventilação e essa movimentação. Então, é Forrat que faz isso. É ele que imprime do pensamento divino na substância cósmica que já está se desdobrando nos planos de manifestação como lei da natureza. E, para resumir leis da natureza, eu aconselho vocês lerem o Kybalion, e lá estão os princípios herméticos, né? Tem o axioma, o universo é mental, e tem as leis, né? Correspondência, vibração, ritmo, polaridade, causa e efeito, gênero. Então, essas são as leis da natureza. E a segunda proposição é que há eterno do universo em toto, como plano sem limites, manifestando-se e desaparecendo incessantemente. O aparecimento e desaparecimento de mundos é como o fluxo regular das marés. Então, isso é uma coisa assim, aplicável em todos os reinos, em todos os planos, em todas as condições. Essa afirmação da doutrina secreta é a universalidade absoluta da lei de periodicidade, ou do ritmo, ou de ciclos, como está lá no Kybalion, de fluxo e refluxo, de decadência e crescimento. E é algo que a ciência física tem observado, registrado em todas as esferas da natureza. E a terceira proporção é essa, a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo esta, a alma suprema universal, um aspecto da raiz desconhecida. É como se o universo ele fosse uma árvore invertida. A raiz está nos planos mais elevados, lá no nada, como eu disse, aspiado, né? Porque na realidade não é nada, é tudo, é a fonte e a origem de tudo. É uma ave invertida, onde aqui, então, tem a manifestação, vem o tronco, vem os galhos, as folhas, os ramos, as flores e os frutos. E a peregrinação obrigatória de todas as almas, centelhas daquela, através do ciclo de encarnação. Então, essa proporção vem a afirmar a lei da reencarnação. Portanto, nenhuma alma divina pode ter uma existência independente, antes que tenha passado por todas as formas elementares pertencentes ao reino fenomenal, o mundo fenomenal daquele Manvantara e adquirido a individualidade. Então, é interessante a gente perceber aqui que nesse esquema de evolução existe uma progressão onde todas as consciências elas funcionam como um grupo, uma coletividade, mas à medida que vai experienciando, vivendo e aprendendo, vai tendo condições de se individualizar.
Estamos perto de terminar já, gente. A doutrina central da filosofia esotérica não admite para o homem nenhum privilégio ou dom especiais. Essa, na realidade, é uma lei férrea, sabe? Salva aqueles adquiridos por seu próprio ego. Nada, nenhum poder que você venha desenvolver você é lhe dado, não. Você tem que conseguir. Conseguir, assim, por esforços e méritos pessoais. E lembrando aquele primeiro slide, onde diz que a importância da pessoa estudar, para depois não quebrar a cara. Pensar que entende de esoterismo e começa a fazer magias, teurgias e tudo mais, e as coisas não saem devidamente, né, como deveria. Então, esses esforços e méritos pessoais, através de uma longa série de metempsicose e reencarnações. Metempsicose, quando, nesse campo aí, você reencarna nos reinos mais inferiores. Ali, a realidade não é você. Você só passa a ser um indivíduo no momento que você se individualiza, né? Como a própria palavra diz. No momento que você sai da alma-grupo e vai ganhando a identidade, você tem nome, você atende, aprende, tem mente, então você já vai se tornando um ser individual, vai adquirindo a individualização. Embora a raiz de todos os átomos, individualmente, e de todas as formas, coletivamente, seja a realidade única em sua aparência manifestada e temporalmente, tudo isso é tão somente uma ilusão passageira dos nossos sentidos. Porque no universo fenomenal reina a impermanência. Então, tudo aqui é impermanente. Então, mesmo, como está dito aí, a raiz dos átomos seja essa realidade única, em termos de manifestação, de aparência, tudo é transitório. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, o livrinho que eu baseei isso aí foi justamente o título da palestra, Fundamentos da Filosofia Esotérica, de Helena Blavatsky. Mas quem puder comprar a Doutrina Secreta, no volume 1, antes das instâncias sobre a origem do universo, também está contido isso aí. Tá bom? Muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Quero aproveitar, vai ser a palestra presencial com o professor de budismo, Sandro, e vai ser lá na nossa loja, na loja Estrela do Norte. Eu colocarei no grupo a divulgação. Tchau, tchau.